Olá pessoal, na aula passada nós vimos meios de prova, nós vimos o depoimento pessoal e a confissão. Hoje nós iremos ver a prova documental, o que é o documento, a classificação do documento, o incidente de falsidade, a falsidade ideológica e a falsidade material. Inicialmente nós podemos conceituar o que seja documento. Documento é tudo aquilo que resulta, certo, de uma obra humana, que tem por objetivo a fixação ou retratação material de algum acontecimento. Em sentido amplo, ele pode se representar por uma fotografia, por um filme, por gravações sonoras, certo? Porque eles dizem respeito ao acontecimento de um fato. No sentido estrito, nós podemos conceituar a documento quando o escrito vem representado através de uma palavra escrita, ou em papel, ou em qualquer outro material, certo? Eles se classificam em públicos, privados, autógrafos e heterógrafos. Os documentos autógrafos são aqueles em que o próprio emitente faz a declaração e assina. Os documentos heterógrafos são aqueles que terceiro escrevem, certo? Mas podendo ser assinados a quem se refere ou não, poderão ser autenticados ou não. O antigo artigo 830 da CLT afirmava, certo, que os documentos deveriam ser apresentados ou em cópias autenticadas ou em cópias juntamente com seus originais, onde deveriam ser apresentados em mesas e seriam conferidos pelo serventuário, declarando-se assim a sua autenticidade. Só que isso aí mudou em 2009. A Lei 11.925 deu uma nova redação ao artigo 830. O que foi que aconteceu? Permitiu ao advogado declarar a sua autenticidade, aqueles documentos, certo? Sob sua responsabilidade. Caso haja alguma impugnação quanto à sua autenticidade, o que é que acontece? A parte deverá apresentar ou os documentos autenticados ou os originais, os quais serão conferidos pelo serventuário da Justiça, certo? E serão declarados assim como autênticos. O que ocorre? Então, esse artigo ele é perfeitamente cabível ao processo do trabalho, o qual cabe e é permitido ao advogado declarar a autenticidade daquele documento sob sua responsabilidade. Existem ainda alguns tipos de documentos em que não é necessário declarar a autenticidade, que são os documentos comuns às partes. A OJ 36 da SDI 1 do TST, ele permite à parte a juntada de convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa, já que trata-se de documentos comuns, contanto que o seu conteúdo não haja impugnação quanto ao seu conteúdo, certo? Nós nos referimos à classificação quanto aos documentos públicos e privados. Agora nós iremos conceituar o que seja documento público e posteriormente documento particular. Hoje nós podemos conceituar o documento público. Quando a gente fala de documento público, o legislador ele disse o quê? Ele atribui a presunção de veracidade, não só da formação, mas também dos fatos ali narrados pelo chefe de secretaria, pelo tabelião ou pelo servidor que declarar que aqueles fatos ocorreram na sua presença, conforme o artigo 405 do CPC. No entanto, tal presunção não atinge o conteúdo das declarações ali prestadas. Nós também sabemos que documento público é de conhecimento todos, ou seja, tem validade erga omnes. Ele pode ser oponíveis para todos, com seus efeitos resguardados contra terceiros. Além disso, o artigo 425 do CPC, no seu inciso 1 a 6, enumera os outros documentos que fazem prova, a mesma prova que os originais. Aí vocês podem dar uma lidinha no artigo 425 que vocês vão ver quais são os documentos. Inclusive cita aquele do artigo 830, que é a questão do advogado poder declarar a autenticidade, mas nesse caso uma das peças judiciais da cópia de processos judiciais. Nós temos agora o conceito do que seja documento particular. Voltamos, certo,
para a questão da classificação. Vocês viram agora o conceito de documento público, nós já vimos o que são documentos autógrafos e documentos heterógrafos. Nós agora iremos ver a questão do documento particular. Os documentos particulares são aqueles em que não ocorre interferência do oficial público ou em sua elaboração, podendo-se assumir assim: a declaração que é feita e escrita pelo próprio declarante, feito por outro e assinada pelo declarante, escrito pela parte, mas não assinada, como aquelas anotações que a gente faz, os papéis que a gente anota a lista da feira, certo? Aqueles papéis domésticos. E existem também aqueles que nem são escritos, nem assinados pelas partes, que são os livros comerciais. Nós podemos também, é importante mencionar que as declarações constantes do documento particular assinadas, elas são tidas como verdadeiros em relação à pessoa que assinou, certo? Até prova em contrário, ou seja, sua presunção é iuris tanto. Isso é previsto no artigo 408 do CPC. No entanto, essa declaração, se essa declaração tiver somente ciência da parte, o documento não prova que aquele fato em si ocorreu. O que ele prova é somente a ciência da parte quanto àquilo, certo? Cabendo a quem tiver feito aquela declaração comprovar a sua veracidade, conforme previsto no mesmo artigo 408, só que agora nós estamos falando do parágrafo único. Fora dos casos em que a parte não faz o documento perante o tabelião, a presunção da autenticidade desses documentos é muito menor do que a do documento particular, do documento público. Ou seja, o documento particular ele tem um valor muito menor do que o documento público. Tanto é que, havendo impugnação quanto ao seu conteúdo, certo? O documento particular ele se torna inócuo. Isso é previsto no artigo 388 e 389 do CPC. Saliento ainda que a falsidade sobre aquele documento particular, ela deve ser suscitada na contestação, na réplica ou na apresentação do prazo de 15 dias, ou no prazo de 15 dias após a apresentação do documento. Isso é de acordo com o CPC. Até porque, como é que se diz? Quando a gente fala do processo do trabalho, os documentos eles têm que vir junto com a inicial ou junto com a contestação, que aí é quando as partes terão a ciência dos documentos. No caso, o reclamante, quando ele tem ciência da juntada por parte da reclamada, ele tem que arguir a questão da falsidade após ter ciência do teor da mesma. Uma vez arguída a questão da falsidade, ela deve ser resolvida como questão incidental, exceto se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. O documento particular, cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Nós temos ainda o caso em que o documento ele tem mais de uma declaração. O que é que ocorre? Se houver mais de uma declaração, a pessoa pode provar que parte daquela declaração é verdadeira e parte não. Isso é, quando há contraprova. Então, nós temos a situação de um contrato de compra e venda, em que existe o pagamento. E no contrato de compra e venda existe o pagamento e a entrega da coisa. Se eu conseguir provar que há o pagamento, mas que não houve a entrega da coisa, o que é que acontece? Eu posso provar que houve a entrega, mas que não houve a entrega da coisa. Então, por todos os meios de prova admitida, eu posso pegar o contrato de compra e venda e comprovar de que houve uma parte e de que a outra não, certo? Mas eu não posso pegar como aquele todo documento se houver somente uma declaração do documento todo e uma parte for verdadeira e a outra não.
Diferente do que ocorre com os documentos públicos, o documento particular somente terão efeito em relação a terceiro quando levados a registro público, ou seja, é quando poderá ele ser apresentado e ele ser levado ao conhecimento de todos. Assim, a força probante dos documentos particulares é apenas em relação aos seus signatários e não a terceiros. Nós ainda temos os documentos especiais, que podem ser os telegramas, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão. Eles têm a mesma força probatória de um documento particular, se do original constante da estação expedidora tiver assinado pelo remetente. Vocês devem estar se perguntando, poxa, o que é radiograma? Radiograma é um telegrama emitido pelo rádio. Certo? O que acontece nesse caso? A firma do remetente ela pode ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. Tudo que eu estou falando a respeito dos documentos especiais está previsto no CPC, no artigo 413, tanto do caput quanto no parágrafo único. As cartas, bem como os registros domésticos, aqueles documentos que eu falei anteriormente, certo, provam contra quem escreveu quando eles enunciam o recebimento de um crédito, contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor, o que exige conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Existe ainda a ata notarial. A ata notarial ela incumbe aos tabeliões de notas lavrar essas atas. Isso aí é previsto no artigo 7º, inciso 3º da Lei 8.935/94. O que acontece? A ata notarial ela não pode ser emitida com o intuito do tabelião emitir a sua opinião a respeito de certo fato. Cabe ao tabelião narrar o que está acontecendo na sua presença. Já vi duas situações a respeito. Uma quando foi necessário a questão de comprovar algo. Quando se tinha um intuito, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Chegou lá, levaram o celular para o tabelião e o tabelião teve que narrar toda a conversa que houve nesse grupo, certo? Onde havia mais de um participante, e o que cada número falou e o que foi dito a respeito. Nós também temos que a outra situação foi quando a justiça determinou que o empregado fosse reintegrado, a empresa cumpriu a reintegração no sistema, mas ele não compareceu ao trabalho. O que foi que aconteceu? A empresa descobriu que ele estava trabalhando para outra firma. Não pensou duas vezes, levou o tabelião e lá foi comprovado de que realmente ele estava trabalhando. O tabelião simplesmente fez, narrou que chegou lá e que ele tinha confirmado de que estava trabalhando para essa outra empresa. E como nós sabemos que o CPC, ele indica que todos os meios legais e moralmente legítimos são hábeis para demonstrar os fatos deduzidos em juízo, nós podemos entender então que a ata notarial é totalmente admissível como meio de prova, tanto que foi utilizado nesses dois fatos que eu narrei agora para vocês. Nós temos agora que ver a questão da falsidade documental. Cessa a fé do documento público ou particular quando se tem a decretação judicial de falsidade. A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar o documento verdadeiro. A fé do documento particular, ele cessa quando foi impugnada a sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade. Ou, se for assinado em branco, foi impugnado o seu conteúdo por preenchimento abusivo. Nós podemos citar que constata-se o abuso quando aquele que recebeu o documento assinado, com texto não escrito no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo, por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. O que acontece? Eu tinha um documento, escrevi de próprio punho, certo? E foi completado com uma vontade que eu não me expressei naquele documento.
Ou se não, o seguinte, eu assino um documento em branco, certo? E a pessoa, o terceiro, escreve o que deseja lá. Então, ali não expressa a minha vontade. Esse é o preenchimento considerado abusivo nessas duas situações. O que é que acontece? O CPC, ele distribui o ônus da prova da seguinte forma. Se eu argumento que há falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, cabe a mim provar isso. Mas, se eu impugnar a sua autenticidade, a parte que produziu o documento nos autos deverá provar que aquele documento é verdadeiro e que é válido. Só que aí nós temos que falar do seguinte, falsidade de assinatura é totalmente diverso da falsidade documental. A falsidade de assinatura, ela não precisa de incidente de falsidade, sendo o ônus da prova da parte que produziu o documento a prova da autenticidade da assinatura. Sendo que essa prova, certo, é realizada durante o curso do processo, por meio dos meios admissíveis em direito, inclusive a questão da perícia grafotécnica. No entanto, não existe o aspecto incidental formal do incidente de falsidade. O documento pode ser falso quando a declaração é relativa a um fato não verdadeiro, há vício de forma e nos aspectos exteriores da formação do documento. Quando se está diante de um fato não verídico, é o que se chama de falsidade ideológica. Quando a falsidade envolve os aspectos físicos do documento, o vício importa em falsidade material. Quando se está diante de um fato não verídico, é o que se chama falsidade ideológica. A falsidade material ela já envolve os aspectos físicos do documento. Um vício importa a falsidade material. Nós temos duas hipóteses para a questão da falsidade material. A primeira, temos as seguintes situações. O documento ele é materialmente falso quando, por exemplo, se utiliza de um papel assinado em branco e lá coloca uma declaração que o autor não quis, nem nunca foi formulada. Ou nós temos também essa situação de quando se pega a parte final de uma declaração, mas se utiliza apenas da parte onde consta a assinatura, mas o texto primitivo não é o que o autor quis dizer. Então a gente não pode falar de falsidade ideológica, porque o autor nunca quis declarar o fato não verdadeiro, pois a declaração falsa foi lançada por outrem. A outra situação para a questão da falsidade material é quando altera-se um instrumento, certo? Mas ele não cria um documento novo. Modificam-se as palavras, cláusulas ou termos preexistentes nele. Ou seja, o documento não é verdadeiro, é criar um documento por inteiro. E alterar verdadeiro é apenas inserir novidade para modificar o sentido da declaração nele contida. O incidente de falsidade, ele é utilizado para a falsidade material, sendo que deve ser suscitado pela parte contra quem foi produzido o documento. Nesse incidente, geralmente o que será submetido à perícia grafotécnica. Contudo, se a falsidade material estiver relacionada somente com a assinatura, basta sua impugnação para acessar a presunção de autenticidade do documento, sendo que o respectivo encargo probatório é de quem produziu o documento. Nós temos aqui, vimos os tipos de falsidade documental, a ideológica e a material. Agora nós iremos ver a questão do incidente de falsidade. Ele tem a natureza jurídica de uma ação de cunho declaratório, podendo ser tanto autônoma quanto incidental. Ela pode ser suscitada na contestação, na réplica ou quando a partir do prazo de 15 dias de quando a parte tem ciência do documento acostado. Quando for somente sobre a assinatura do documento,
ou quando ele for assinado falso, ou for abusivamente preenchido, tem-se a falsidade documental. Além da questão das situações que eu acabei de relatar, o falso também pode se dar em dois sentidos. Uma declaração de fato não verdadeira, a declaração intrínseca, que aí nós temos a falsidade ideológica, ou vício de formação dos aspectos exteriores do documento. Ele pode ser requerido também por meio de uma ação autônoma, ou no curso da demanda. A parte deve arguir juntamente com a exposição dos motivos em que se funda a sua pretensão, além da indicação dos meios que pretende produzir que aquele documento seja falso. A parte contrária será ouvida dentro do prazo de 15 dias. Haverá, então, a realização da prova técnica, a qual pode ser dispensada, ou seja, não irá realizar nenhuma prova se a parte que produziu o documento concordar em retirada dos autos. Como se pode perceber, a parte contrária ela pode até não ser a autora do documento, mas ela sim fez a juntada desse documento nos autos. Nós temos ainda a questão de quando é que deve ocorrer a prova documental. Quando é a propositura da reclamatória trabalhista, todos os documentos devem vir juntados junto com a petição inicial. Da mesma forma, quando há apresentação de contestação, todos os documentos devem ser juntados. Ou seja, nós temos a produção por meio do reclamante, que aí é no momento da petição inicial, e temos a produção da prova documental por meio da reclamada, que é quando ela apresenta a contestação. O artigo 435 do CPC, ele ainda admite a juntada posterior de documentos formada após essas duas situações, quando elas se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esse ato. Ou seja, a parte somente tomou conhecimento, ou após a propositura da ação, no caso da petição inicial, ou quando protocolou a contestação. Então, ele somente teve acesso e teve conhecimento desses documentos após isso. E cabe ainda à parte comprovar o motivo que a impediu de fazer a juntada no momento oportuno e nesse caso, o juiz irá analisar a boa-fé da parte. Na questão do processo do trabalho, a parte ainda pode fazer a juntada na fase do recursal. Mas aí o que é que acontece? Ela só poderá ser feita se justificar por que não fez a juntada no momento oportuno. Ou se esse documento se referir a fatos posteriores à sentença, certo? Nós não estamos falando de fatos posteriores ao prazo para a juntada, mas fatos posteriores à prolação da sentença. Isso é previsto na súmula 8 do TST. Nós temos ainda a questão da ação de exibição ou coisa, ou simplesmente a questão somente do pedido de exibição ou de documento ou coisa. A pedido da parte ou de ofício, o juiz poderá determinar que a outra parte ou terceiro exiba documento ou coisa que esteja em seu poder, com o propósito de fazer prova de suas alegações. Essa questão da exibição de documento ou coisa, ela encontra-se regulada nos artigos 396 a 404 do CPC. Nós temos ainda 3 tipos ou espécies de pedido de exibição. A primeira, a ação de exibição como ação autônoma principal, de modo que, exibida a coisa, exaure-se, esgota o interesse material do autor. A ação cautelar preparatória, que tem por finalidade a constatação de um fato sobre a coisa ou com finalidade probatória futura, com a finalidade de ensejar a ação principal, ou uma ação ou um pedido de exibição incidental, inserida na ação pendente com finalidade probatória. O pedido de exibição poderá ser requerido na inicial, na contestação ou no curso da demanda. A parte que requerer a exibição deverá formular os pedidos com a individualização completa, ou seja,
Quais são os documentos? Tem que ter o máximo de informações possíveis do objeto da solicitação, quer seja documento ou quer seja coisa, justificar o pedido, ou seja, por que quer aquela exibição daquele documento, qual é a finalidade e as circunstâncias de fato ou legais para afirmar que aquele objeto do pedido encontra-se em poder da parte contrária. Se for deferido o pedido exibitório pelo juiz, o requerido será intimado para sua resposta no prazo de 5 dias, o qual terá as seguintes atitudes: exibir a coisa, aí nós temos o encerramento da questão do incidente. Se permanecer em silêncio, ou seja, se ele não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração, o juiz admitirá como verdadeiros fatos. Contestar o pedido, afirmando a inexistência do documento ou coisa. Nessa hipótese, caberá à pessoa que requereu, à parte que requereu, provar por qualquer meio que a declaração do requerido não corresponde à verdade, sendo que a solução do incidente ficará na dependência dessa prova. Se for acolhido, será aplicada o artigo 400 do CPC, ou seja, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos. Ele pode ainda contestar o pedido, negando o dever de exibi-lo. Isso quer dizer, ele se recusará a exibir o documento. Neste caso, a recusa só é válida quando ficar provado que a coisa ou documento for concernente a negócios da própria vida da família. Se a apresentação do documento ou da coisa violar dever de honra. Se a publicidade do documento causar desonra à parte ou ao terceiro, bem como aos seus parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau, ou lhe representar um perigo de ação penal. A exibição poderá, isso aí a recusa será válida se acarretar a divulgação de fatos cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo. E ainda existem outros motivos graves que deverá ser levado pelo arbítrio do juiz, justifica a exibição da coisa ou documento. Importante mencionar que os motivos que eu mencionei anteriormente, certo? Eles se disserem apenas a respeito de uma parcela do documento, a parte poderá exibir a outra em cartório, parte dela será extraída cópia reprográfica e vai ser lavrado um auto circunstanciado do motivo, do que está acontecendo. Após as alegações do requerido, o juiz examinará tudo e, se for o caso de improcedência quanto à recusa, ao requerido, será aplicada a sanção do artigo 400, inciso 2º, ou seja, o juiz admitirá como verdadeiro os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. De forma literal, o juiz não pode admitir os seguintes motivos para a recusa: se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, se o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa com o intuito de constituir prova, o documento, por seu conteúdo, for documento comum às partes. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que todo vídeo que a gente postar você seja notificado. Beijo da Ju.